E mudando de assunto, nós vamos falar agora para você do infarto do miocárdio. Nós conversamos com um cardiologista que explicou o porquê que muitas pessoas têm tido esse tipo de problema, um infarto. Ele disse que é uma emergência médica que leva muitas pessoas ao óbito e é necessário cuidados no dia a dia, principalmente uma boa alimentação, bons hábitos e a prática de atividades físicas. Dr. Alessandro, que é cardiologista, esteve aqui na TV Cidade para falar sobre o infarto. O infarto é o entupimento das veias, das artérias que levam sangue para o coração. Normalmente ou por gordura e às vezes por formação de coágulo do sangue dentro dessas artérias. O infarto é uma doença muito parecida com o AVC. E o AVC é quando isso acontece, de entupir uma veia, vamos falar veia para a gente entender melhor, mas nos livros fala artéria, As artérias, veias do cérebro, quando entope aqui, dá o AVC, e quando entope aqui, ocasiona infarto. E sobre infarto e AVC, essas doenças juntas, que são doenças parentes, vamos dizer assim, elas são a causa da maior parte das mortes no mundo. Infarto e AVC matam 2 vezes ou mais do que o pior câncer que você me falar. Então, assim, é uma doença que é o que mais mata no mundo. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos todos os anos, atualmente, em torno de 400 mil infartos por ano. É mais ou menos uma morte a cada 1,5 minutos no país. Isso dá por dia 1.000 pessoas mortas. É a mesma coisa que cair 5 Boeings de pessoas que infartaram e morreram no país. E para você ter uma ideia, de cada 5 pessoas que infartam, uma não sobrevive. E as outras 4, a maioria delas saem de lá do infarto com sequelas. Sobrevive, mas com sequelas. Cansaço pro resto da vida, listas de remédios intermináveis, enfim. Então, e só de você ter algumas condições de saúde, já pode favorecer você a ter mais chance de ter infarto ou AVC. Essas condições são, basicamente, você ter colesterol alto, não cuidado, você ter pressão alta, você ter glicose aumentada, que é o diabetes, você fumar, você ter peso aumentado, barriga, sobrepeso, e você ter estresse e a vida sedentária. Esses são os grandes fatores. Só de você ter diabetes ou hipertensão, você já tem 4 vezes mais chance de ter um infarto na sua vida. O médico explica ainda sobre as causas do aumento no número de pessoas que estão infartando. Durante a pandemia houve um problema que os pacientes pararam de ir no médico. Durante 2, 3 anos, ninguém mais foi médico, as glicoses se descontrolaram, as pressões descontrolaram, as pessoas ficaram mais sedentárias, engordaram. Ou seja, os fatores de risco que entopem as artérias do coração, eles começaram a atuar com mais intensidade. E aí as pessoas começaram a ter agravamento desses fatores e aí entupir mais artérias e isso explodir nos infartos. Outra causa importante é que a nossa população brasileira está vivendo mais. E vivendo mais anos de vida, você tem mais exposição, você que tem um diabetes, você que tem uma hipertensão, fica mais exposto a essas doenças durante mais anos e elas têm mais chance de entupir as artérias, as veias do seu coração. Outra causa, nossos maus hábitos de vida. Hoje, a população brasileira está engordando, a população brasileira ela está com mais estresse, a carga de trabalho é muito maior. A população hoje tem comido comida ultraprocessada, pouca comida natural, pouco vegetal, pouca coisa de horta, e muita comida com conteúdo gorduroso, muita comida com conteúdo glicêmico, com muito açúcar na comida que faz mal, aumenta a insulina, que engorda. Pessoas na internet, muitos até se dizendo, ou até sendo médicos, mas maus médicos, falando fake news para a população, como por exemplo, que você deve comer mais gordura animal para ter mais saúde, que é a carne gorda, que é a banha para cozinhar, que é a nata do leite, o leite gordo, com nata, e a gordura do animal é a maior fonte que nós temos de gordura saturada, que é a maior fonte de colesterol. Então, se eu quero entupir as veias de alguém, eu mando ela comer gordura saturada. A cardiologia fala isso. Incrível como a internet consegue mudar a cabeça das pessoas com falsas notícias tipo essa. E também, por exemplo, notícias de que remédios que abaixam o colesterol podem fazer mal para o fígado. Isso é uma outra grande balela, que raramente a gente vê isso na prática, alguma sobrecarga de fígado com remédios para colesterol. Alessandro fala sobre prevenção e cuidados para evitar o infarto. Para prevenir, a gente volta naquela máxima, sempre tentar
ter hábitos de vida saudáveis, comer alimentação mais natural e menos industrializada, tentar fazer alguma atividade física, sejam 5, 10 minutos, 3 vezes por semana, mas faça alguma coisa. Fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Tentar perder peso, tentar mudar seu hábito de serviço para reduzir o estresse, porque hoje o serviço talvez é a maior fonte de estresse que nós temos, e nunca deixar, você que tem mais de 35 anos de idade, especialmente, homem ou mulher, de fazer uma consulta por ano com o seu clínico ou seu cardiologista para fazer alguns exames para dosar algumas coisas de sangue, glicose, colesterol e pelo menos um eletrocardiograma por ano, é o chamado check-up, porque aí, se já tiver alguma coisa entupindo, a gente consegue desarmar esse entupimento, e se tiver alguma coisa gravemente entupida, a gente consegue até desentupir uma artéria antes que ela entupa sozinha e te cause um infarto. A gente consegue desarmar bombas num check-up.